São 22 horas e eu vou começar a ler. Eu vou ler Hebreus 5 e 6, para a gente dar continuidade. Sumiu, daqui a pouco volta, voltou. Deixa eu ver aqui, assim, eu não sei como é que fica, mas tudo bem. É a luz dando reflexo. É, Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que possa estar conosco, Senhor, para que nós possamos ler vossas palavras com entendimento e saber qual é a tua vontade. Desde a época de Jesus até o presente, onde Jesus tentou ensinar os discípulos a chegar a dizer que não podia falar de coisas celestes, que eles não compreendiam, nem as coisas simples terrestres que ele estava ensinando. Por favor, nos faça capaz, inteligência espiritual, para compreendermos a profundeza de vossa providência. Os obstáculos foi criado com a desobediência de Adão e Eva, quando se uniu e gerou filhos centralizados em Satanás e não em Deus, e foram expulsos do paraíso. E os filhos nasceram com característica mal a ponto de um chatear e outro matar o seu próprio irmão mais novo. Pai Celestiais, por favor, hoje nós vemos todos os tipos de coisas que aconteceu na queda, espalhada nas pessoas, nos seres humanos, que fazem perversidade com criança, com adulto, com velho, morte desnecessária, ganância, sede pelo poder, como se pudesse levar alguma coisa para o mundo espiritual. Bondoso Pai, se o Senhor puder, abre o sentido das pessoas, a ponto dela ver quem está influenciando e quem está por perto delas, Pai. Assim, quem sabe, ela sabendo que há uma vida além desta vida física, muda o comportamento para viver uma vida eterna, onde não vai reencarnar, nem vai voltar, porque a Bíblia diz que só se morre uma vez, para a física, para ficar aqui fisicamente preparando esse caminho eterno. Bondoso Pai, eu te peço pelo mundo, pelo nosso planeta, pela sua criação, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa despertar a mente original das pessoas para que elas acordem, que elas possam ter visão espiritual para que também se preparem e vejam o que estão acontecendo, cada ato que nós praticamos em nossa vida, atraímos com a energia disso espíritos malignos, ressentidos, maus, para perto de nós, da nossa família, de nossa casa. Bondoso Pai, por favor, permita que o Brasil se recupere e possa executar a promessa de ser uma pátria celestial, de uma nação escolhida, parceiro do mundo, para ajudar os irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Não só dessa nação, mas do mundo. Por favor, levanta os justos que estão nos poderes, tanto o poder judicial, legislativo, executivo, nos três níveis, federal, estadual e municipal. Deve haver justo, Pai, em todos os lugares, como o Senhor disse. Então, que esse justo possa ser levantado pela nação brasileira, pelo seu povo, pela soberania nacional, e assim o Senhor possa proteger eles e suas famílias. Em cada lugar que ele esteja, seja só nos poderes, mas também nas forças armadas, desde as federais, estaduais e as municipais. Que o Senhor levante o justo, dando condição dele sentir-se proteção, e que o Senhor coloque bons anjos dos vossos exércitos sagrado e celeste sobre a terra, e também proteja os Estados Unidos, o nosso irmão, que foram fundados pelos irmãos peregrinos ligados a vós. Protege, Pai, e una a Coreia do Norte e do Sul, que são nações irmãs divididas por ideologias absurdas, Pai, que separa as próprias famílias e maltrata e sacrifica seu próprio povo. O que Satanás fez no início, os que os demônios fazem atualmente. Mas sabemos que nenhum demônio pode ser eterno. Até eles, como diz a Bíblia, útil a ser restaurado será a morte aniquilada, a morte espiritual será aniquilada. Não poderá existir inferno, porque o vosso reino, para ser reino eterno, não pode existir mal. E nós te pedimos, te agradecemos que o Senhor abra a mente e o coração de cada pessoa que vai ouvir, para que possa compreender a profundeza das palavras de Jesus, mesmo através de vossos discípulos, e compreender, Pai, a vinda que estamos vivendo, a segunda vinda do Messias, quando vem o segundo Adão e a primeira Eva, porque a primeira se desviou, não foi vossa filha, não chegou a se tornar perfeito, porque perfeito não cai, não falha, e a segunda não teve tempo de Jesus encontrá-la. Então, por favor, abra nossa mente e no coração cada dia para leituras, estudos, não para ouvir as pessoas só falar, mas para estudar junto, compreender a profundeza e como é importante estar conectado a vós. Te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós.
Vamos ler, eu vou sair da tela um pouquinho, mas vou estar aqui lendo, tá bom? Vamos lá. Hebreus 5, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas em consentimento a Deus, para que ofereça os dois sacrifícios pelos pecados. Ou seja, quem vira sacerdote, sumo sacerdote foi Jesus, né? É um alto sacerdote. Mas quem vira sumo sacerdote estão seguindo a doutrina, o ser missionário, ser pastor, ser reverendo, ser papa, bispo, tem que estar a serviço de Deus, não ao seu próprio serviço, certo? Usando seu dom para beneficiar os outros. Quando você não puder, você intercede e... Porque se você, a pessoa estiver errando e você estiver intercedendo, você vai não deixar aquela pessoa pagar pelos seus erros, e aí você vai pagar junto, e quando ela for pagar, o preço está maior, ok? Então você intercede para que as pessoas compreendam e elas comecem a parar de errar, entende? Aí vamos lá. E possa compadecer-se tremendamente dos ignorantes e errados. Gente, e padecer sentir dó. Mas você só continua sendo ignorante e errado se você quiser. Porque você vai aprendendo com as palavras, você vai vendo a prática. Não importa quem está ensinando, o importante é que as palavras não é da pessoa, é de Deus, é do Messias, é de Jesus, é dos verdadeiros pais, tá? Pois também importa, sim, o comportamento dele, né? Que vai influir você para o bem ou o mal. Mas as palavras jamais será de seres humanos, vem diretamente de Deus. Se você é uma pessoa péssima, e se você está fazendo mal, então você não, as suas palavras vão ser esquecidas, né? Porque as pessoas podem até se afastar de Deus, até se afastar de qualquer religião, mas as palavras que ela recebeu vão ficar com ela para a eternidade, porque não pertence à religião, pertence a Deus, tá? Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Os sumos sacerdotes, as pessoas religiosas, todos são fracos, ninguém está perfeito, todo mundo está sujeito a erros. Então ninguém pode julgar os outros, né? E por essa causa deve ele também pelo povo, como também por si mesmo, fazer a oferta dos pecados. O que é fazer a oferta dos pecados? É você confessar diretamente para Deus e pedir a Ele que ajude você a vencer, que dê clareza, que afaste o que está lhe perturbando, que está levando você para o erro, que abra, tire o sentido, a ignorância espiritual de dentro da gente, para a gente compreender quando estiver indo no caminho errado. Ok? Eu, hein? Ficou uma... Licença um minutinho só. Pronto. E ninguém toma para si mesmo esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Quando você está à frente de uma missão, não é todo mundo que vai ter a honra de chamar pelo nome e, se não for escolhido por Deus, e funcionar aquela oração, e funcionar o que você tem que fazer. Você tem que saber que você foi honrado com a missão, mas se você não se torna um ser honrado, você não tem força no que você vai mostrar. Então você tem que ser chamado por Deus e permanecer com Deus. E aí sim, você vai saber que Deus está trabalhando através das suas orações, de suas intercessões. E ensinar, né? Porque você interceder só não adianta. Tem que fazer com que as pessoas continuem praticando, senão não adianta. Você sai e os maus espíritos entram. Porque eles só saíram porque você estava ali. Mas a pessoa tem que estar forte, a pessoa tem que estar praticando, sendo sincera perante os céus. Aí eles não voltam. Mas se não é, na minha casa, na casa de qualquer pessoa, eles voltam e entram e fazem um away. Doença, problemas e outras coisas mais, ok? Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer o sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, ele sempre glorificava quem? Aos pais celestiais. E ele podia se glorificar. Jesus podia sim se glorificar, porque Jesus é o Filho de Deus. Ele e o Pai era um, não um como pessoa, um unido, um. Tudo que ele recebia, entendia, vinha diretamente dos pais celestiais. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eterno, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ou seja, Deus disse que ele ia ser eternamente o filho dele, né? Qual nos dias da sua carne ofereceu como grande... Peraí, aqui está errado. Voltou para cá. Ofereceu
com grande clamor e lágrimas, oração e súplica ao que podia livrar da morte. Que tipo da morte? Mas Jesus estava orando pela morte dele. Pai, se fosse possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas que tu queres. Era medo da morte? E foi ouvido quanto ao que temia. O que foi? Ele morreu fisicamente. Então ele foi ouvido no que temia. O que foi que Deus temia? Jesus temia. Jesus temia que não tivesse ainda, pelo menos, completado o fundamento para a segunda vinda e o Satanás reinasse por 40 mil anos sobre a terra. Naquele momento que ele estava orando, suplicando a Deus, Deus disse, não, vai vir a segunda vinda do Messias, você vai preparar a segunda vinda. Então ele foi atendido no que ele temia, deixar o povo na mão de Satanás. E mesmo assim o mundo pagou miséria, passou por tormento por ter matado o Filho de Deus. Então, olha bem, por que eu digo que Jesus não temia a morte? Porque eu botei aqui de Tiradentes, e você bota na internet e você vê. Eu dizia 10 mil, eu estava errado. Ele diz assim, ó, 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela liberdade da minha pátria. Relembrando a história de Tiradentes. Então, ali tem um líder da Confidência Mineira. Eu botei aqui só para vocês lembrarem. Se Tiradentes, um homem comum, com pecado, que queria libertar a sua pátria, o nosso país, disse, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas daria pela pátria, imagina o Filho de Deus que abriu o paraíso, que sabia sobre o mundo espiritual, que compreendia e ouvia Deus claramente, ia ter medo da morte física. Jesus estava temendo a morte espiritual das pessoas que ficariam na terra, ou seja, a morte espiritual está ligada a Satanás, a destruição que Satanás ia fazer se não tivesse preparação para a segunda vinda. Então, quando ele aceitou ali que Deus, ele diz, eu dou, ninguém toma, eu dou para pegar depois. Porque Jesus, então, começou a preparar a segunda vinda, preparar os discípulos, dar a mensagem, e como João, para que eles entendessem o Apocalipse, o que iria acontecer, mas que também, naquele momento, Deus já estaria enviando, o Messias já estaria na terra. Por isso que ele diz, quando tudo isso acontecer, ele estará à porta. A porta ou perto da porta é a mesma coisa, ele estará na terra, entendeu? Então nunca diga que Jesus teve da morte, que ele não teme a morte física, ele é eterno, Jesus continua vivo, nunca parou de trabalhar como Deus, sentar, Deus foi descansar, ficou quietinho, não, Deus trabalha 6.000 anos para tirar o homem da garra de Satanás, e o homem está cego, como disse Estevão, e foi apredejado por isso. Homem de dura serviço, de coração, o sentimento e os ouvidos tampados. Não quer ouvir a Deus, não quer entender que a única esperança para o mundo é centralizar-se e fazer a vontade de Deus sobre a terra. Essa é. E isso, por isso que Jesus olhou com lágrimas, seu rosto sangrou, de tanta dor que ele tinha por saber que a humanidade ia sofrer na mão de Satanás, se não tivesse chance da segunda vinda. Então, ele disse, o que eu dou para pegar depois. Ele prepara a segunda vinda do Messias, ok? Vamos lá. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquele que padeceu. Jesus foi obediente em tudo aos pais celestiais. Nós não conseguimos, né? Mas ele padeceu não porque tinha pecado, mas para dar a vida dele física, porque espiritual ninguém toma, para servir de abertura espiritual, salvação espiritual. Ele abriu a salvação espiritual que até Abraão não tinha, só teve salvação espiritual, ligação com Deus através do Filho verdadeiro. E o Filho verdadeiro, há mais de 2000 anos, foi Jesus. E sendo ele o consumador, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ou seja, só tem salvação quem obedece os mandamentos, os ensinamentos do Messias. Isso serve para a segunda vinda e serve para a primeira vinda que foi Jesus, tá? Então a gente tem que entender isso, compreender que Jesus, ele trouxe a salvação espiritual, por isso que ele disse que era necessário voltar, por isso que ele falou isso, certo? Que teria que ter uma segunda vida. Importa que ensine outra vez em Apocalipse, a gente vai ver isso, entre povos, língua e rei. Virá então completo o testamento, explicação do velho e do novo, e explicando como deve ser a restauração para o reino dos céus, como nós podemos nos tornar filhos e filhas de Deus na obediência da prática dos ensinamentos, ok? Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Abimeleque. A gente viu, né? Lá em cima ele repete aqui de novo. Do qual muito
temos que dizer de difícil interpretação, que eles não entendiam por quê. Portanto, vos fizeste negligente para ouvir. Se você acha que é difícil a interpretação, porque você não prestou atenção no que estava lendo, não prestou atenção no que está ensinando. Não fique só nas palavras que a pessoa diz, lê a Bíblia toda. Se não compreender, peça ajuda, ore ao Pai Celeste, eu vou ler, me dê inspiração divina, me dê clareza espiritual para eu entender o que o Senhor espera de cada um de nós. E o que eu tenho que praticar, certamente, certo? Do qual muito que dizem que é difícil, né? Entendimento. Aí ele disse, porque fosse negligente a ouvir. Se você não for negligente a ouvir, você vai poder compreender cada coisa que você está ouvindo. Se prestar atenção e orar. Porque devemos já ser mestre pelo tempo que estamos estudando. A gente tem mais de 2000 anos de Bíblia, né? Mas ainda não somos mestres. Ainda necessitamos que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais necessidade de leite e não de comida sólida. Então ele disse, se eu tenho que repetir tudo, desde o Velho Testamento até agora, então vocês só podem tomar leite, vocês não podem ter alimento sólido. E qual é o alimento sólido que ele está falando? Olha bem, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, de coisas rude, como o Velho Testamento, não está experimentando na palavra da justiça, porque ainda é menino. Então, para você entender as palavras de Jesus da segunda vinda, vocês têm que amadurecimento espiritual. Deixar de ser menino e tornar filhos de Deus elevados. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Não os perfeitos, mas os que estão se preparando, porque não existia perfeito, só Jesus. Certo? Então, os mantimentos sólidos são para aqueles que estão lutando para praticar os ensinamentos do Messias, dos verdadeiros pais, os quais, em razão do costume, têm os sentidos excitados para discernir tanto bem quanto mal. Ou seja, quando você está estudando, você pega o costume de analisar se aquilo que você está entendendo é bem ou mal, aquilo que você vai fazer é bem ou mal, porque você desenvolve sua mente original, ok? Vamos então para Hebreus 6. É por isso, e por isso deixamos o rudimento da doutrina de Cristo, passeguemos até a perfeição. Não lançada de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que é que ele disse? Não lance de novamente o fundamento de arrependimento de obras mortas. Ah, você vai fazer a obra, vai fazer, tá morto e depois chega para se arrepender, mostre fé em Deus. Porque se você faz as obras suas são mortas quando você não a pratica, quando você não entende qual é a vontade de Deus. Então tenha fé em Deus, num Deus vivo, num Deus verdadeiro. Comece a estudar as palavras de Jesus para chegar até a palavra da segunda vinda. E da doutrina do batismo, e da imposição de mão, e da ressurreição do morto, e do juízo eterno. Não lancemos de novo o fundamento de arrependimento, ele está falando aqui. Que o mais importante era saber, não o batismo de João, o batismo de Jesus, que eles viviam discutindo, mas nem a ressurreição do morto, como ele compreendia, achava que o povo ia sair da túmula. Jesus disse, Filipe... quando ele, mestre, deixa eu enterrar meu pai, ele disse, deixe que os mortos enterrem seu morto. Um estava levando a rede, o outro estava, os lençóis, né, que eram pendurados, e o outro que estava dentro estava morto. Então ele mostrou a morte física e a morte espiritual. Aquelas pessoas que estavam com o pai de Filipe no enterro, quando ele diz, mestre, deixa eu enterrar primeiro meu pai, eles estavam mortos espiritualmente, enquanto o pai dele estava morto fisicamente. Então, ressurreição do morto é você ressuscitar todos os dias, você dá vida ao seu espírito, e seu espírito está dentro do seu corpo, vai dar vida à sua vida, à sua casa, à sua vida física, à sua vida espiritual. Mas se você está praticando, certo? Então ele volta. Isso faremos se Deus nos permitir. Ressuscitar os mortos é o quê? Ele diz, faremos se Deus permitir. Por quê? Porque não é uma ressurreição física, e sim espiritual. Porque é impossível que os já uma vez foram iluminados, os que já entenderam, compreenderam, estavam seguindo, né, e aprovado com dons celestes de oração, de ter poder de interceder pelas pessoas, se fizeram praticantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Olhe bem como é sério ter recaída perante a fé. E recaíram e seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim quanto a ele, de novo crucificaram o Filho de Deus, expondo
a sua vergonha, é vertúpero, vergonha, infame, ultraje, afronte, ou seja, quando você está praticando e você se afasta, você começa a fazer coisa errada, você crucifica de novo o Filho de Deus, você traz de novo o Messias, você traz e vergonha os verdadeiros pais, porque deu testemunho, você cria injúria sobre o Filho de Deus, entende? Contra o Espírito Santo substancial. Isso é muito sério e muito triste. Porque a terra, quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrada e recebe a bênção de Deus. Quem está produzindo fruto de vidas, não fruto físico. Mas o que produz espinho e abrolho e é reprovado, e é perto está da maldição, e o seu fim será queimado. Então ele compara com uma lavoura, né? Que quando você não cuida bem, ela é queimada, não serve para alimento. E ele está dizendo, as pessoas que envergonham a Deus, que abandonam, que praticam as coisas erradas, serão do mesmo jeito. Além de crucificar Jesus, além de trair a segunda vinda do Messias, será o mesmo jeito, o fim será a maldição e o fim será queimado. Isso em toda religião. Não é a minha religião, essa é a palavra de Cristo. Não é eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo, que foi ensinado diretamente por Jesus. Então vamos ver o que nós estamos praticando, como estamos nos comportando dentro da nossa casa, ao redor e fora das nossas vidas. Porque não adianta você ser uma coisa lá fora e outra dentro, tá? Então cuidado nas palavras, que as palavras, como disse Jesus em João 12:47, eu não julgo. Mas as palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. E ele disse que nós teremos que dar conta de cada palavra vérpea, cada palavra inútil que nós temos dito. Tá? Então vamos ter cuidado com o que pensamos, sentimos e falamos. Mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores dos seguidores de Cristo, dos seguidores dos verdadeiros pais. Coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falemos. Ou seja, está esperando Deus, não só Paulo, os verdadeiros pais, Jesus, esperando que nós possamos ter coisa melhor para apresentar, ter coisa melhor para falar, ter coisa melhor para dar para as pessoas. Porque Deus não é injusto para que se esquecer de vossas obras. Tudo que você fez, Deus lembra. E do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrasse. Enquanto você viste os santos, enquanto você via os irmãos, né? E ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre mesmo cuidado até o fim. Não se desvie, tenha cuidado até o fim da sua vida. Ok? Para completar com a certeza a esperança. A esperança de que eu estou ligado ao Messias, aos verdadeiros pais, a Jesus, a verdadeira mãe, e eu estou ligado, então, aos pais celestiais. E eu posso, então, ter certeza que para o inferno eu não vou, porque eu fiz da minha vida um trabalho constante para fazer bem aos outros. E se eu fizer algo errado, arrepende-se e conserte em tempo, enquanto está andando, como disse Jesus, né? Vamos lá. A esperança é o quê? Estar conectado e receber as bênçãos físicas, espirituais e materiais na terra e ligar também aos céus. Mas desejamos que cada um de vós mostre a mesma conduta até o fim para completar a certeza da esperança, para que vós não façais negligente, descuidado, mas sejais imitadores de quem? Dos pais celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus, dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Qual foi a promessa? Morar e continuar no reino dos céus. O reino dos céus não vem com aparência exterior. O que foi que Jesus disse isso? Por quê? Porque o reino do céu começa no nosso coração, na maneira de que estamos vivendo, na maneira com que nos comportamos. Ok? Vamos lá. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para que jurasse, jurou por si mesmo. Por isso que ele repete, dizendo, certamente abençoado, te abençoarei. Certamente estás abençoado porque eu te abençoarei. Então, ele está dizendo que ele tinha o poder para abençoar. Então, ele jurou por ele mesmo. Multiplicado, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação. O juramento, jurar é para confirmar. Para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais a mudança e imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, aos filhos que seguem ele, se interpôs como juramento.
o que ele jura, ele cumpre. Por isso que ele diz em Isaías, meu conselho será forte. O que eu disse, eu realizarei, o que eu prometi, o que eu falei, agora deixa. Espera um minutinho que eu não gosto de esquecer um versículo pela metade. Um minuto. Isaías, ainda bem, que anunciou o fim desse princípio desde a antiguidade, as coisas ainda não sucederam. O meu conselho será firme e o farei da minha vontade. Vamos ver o 40. Oi, desculpa. Um minuto. Sai. Ai, meu Deus, 10. O que eu chamo a ver de... ele disse que o que eu disse eu vou concretizar, e o que eu falei realizarei. Então, quando Deus promete uma coisa, ele cumpre. Não importa quantas dificuldades haja pela frente, ele vai cumprir. Laura, boa noite, seja bem-vinda. E boa noite a pessoa que está aí também, porque eu ainda não vi. Só vejo quando fala assim. Então, vamos lá. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, temos a firme consolação. Quer dizer, são duas coisas imutáveis. Deus não mente. Deus é imutável e ele não mente. Ele é firme naquilo que diz. Então ele diz, tenhamos a firme consolação a nós que pomos o nosso refúgio e retém a esperança na proposta. Qual foi a proposta? Lhe tornarei filhos de Deus, herdarão a terra, herdarão minhas bênçãos. Aí a pessoa, você dando sim, você e todo mundo. As bênçãos é para todos aqueles que seguirem com sinceridade. Deus começa a abençoar assim que você começa a segui-lo com o coração. Não é da boca, é com o sentimento e a prática. Então Deus começa a abençoar a pessoa. Ok? E lembrando de Jesus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, certo? A qual temos como um âncora da alma, nós espírito. A alma é Velho Testamento. Segura e firme, que penetra até o interior do véu. O véu interior, né? Entre a carne e o espírito. Onde Jesus, nosso precursor, antecedor, pioneiro, filho de Deus, foi o primeiro a se tornar filho de Deus sobre a terra, não houve outro. Existiu seguidores, profeta, sacerdote, mas filho só foi Jesus há mais de 2000 anos. Só acontecerá de novo quando na época que estamos vivendo, né? Na época da segunda vinda. Entrou por nós. Ele entrou onde? Infelizmente, Jesus abriu o paraíso. Não pôde abrir o reino dos céus, porque não conseguiu a sua Eva. Né? Ele veio para ser o segundo Adão e não veio a segunda Eva. Ok? Não aconteceu a primeira Eva, porque a primeira, na realidade, para Deus não existe, porque se ligou a Satanás. Então, Jesus não conseguiu restaurar uma Eva. Jesus seria o primeiro filho e ela a primeira filha. Então, Jesus abriu o paraíso. Por isso que ele disse para o cara que estava lá sendo crucificado com ele, o da direita, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus, antes só tinha sepulcro. E aí Jesus fica lá no sepulcro 3 dias ensinando, dizendo quem era ele, tirando das garras de Satanás todos que cumpriram e seguiram os profetas do Velho Testamento, inclusive Abraão, Moisés, todos eles. Certo? Então ele levou para o paraíso. Ele tem o poder de fazer para honra, para dizer. E eles se sacrificaram por Deus e receberam a recompensa de subir aos céus com Jesus. Ok? Onde Jesus, nosso percursor, ou seja, pioneiro, antecessor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Abimeleque, que ele é eternamente sumo sacerdote e eternamente o primeiro filho de Deus. Virá-se então a segunda vinda como prometido. Espero que tenha gostado da leitura de hoje e nós vamos fazer oração, ok? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que possamos todos os dias lutar contra nós mesmos para vencer nossos sentimentos, nossos pensamentos, as fraquezas, as maldades que ainda podem chegar na nossa mente, em nosso coração, e que nós possamos cuspir fora de nós e não realizar as maldades. Porque sabemos que a justiça de Deus está plena e ativa, não precisa ninguém se vingar. Porque, como disse lá o salmista, quando recebeu a revelação, que não entrega a ira na mão de Deus e ele transforma em justiça. Não em vingar, mas em justiça.
ok? Então vamos deixar que cada um pague por si mesmo, enquanto nós oramos por todos, pedindo a Deus que cada um se concentre em se tornar cada dia melhor, segundo a vontade dos Pais Celestiais, segundo a visão do Espírito Santo substancial, segundo a visão dos verdadeiros pais de Jesus. Bondoso Pai, abençoe todas as pessoas que estarão assistindo agora aqui e através deles também com os filhos, como aquelas que vão assistir depois, que o Senhor leve a força vossa, a iluminação de mente e corpo e a realização de vossas bonâncias aos que estão lutando para continuar do vosso lado, apesar do mundo completamente adversário na mão dos infiéis. Te pedimos que nos coloque como fiéis perante vós, que nos dê coragem, discernimento, sabedoria para agir e força para vencer a nós mesmos e nossos ambientes. Abençoai todos que estarão, Pai, vendo a vossa palavra, para que eles levem para dentro da sua casa o exemplo, o amor, a perseverança dos maus pensamentos, das maus ações e seja exemplo para a família, para que vossa palavra se concretize. Aceita o Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Ou seja, quando você aceita o Messias, você tem que mudar você e sua casa. E aí, pela sua força, pela sua prática, pelo seu exemplo, serão salvos. Por favor, nos dê sabedoria para agir. Permita que nós possamos abençoar também o Brasil, para que eles protejam, Pai, para que todos os exércitos voltem e protejam a nação brasileira dos maus. Que vós também proteja as crianças, os adolescentes. As crianças não podem mais, Pai, estar sujeito às amarras de Satanás, às coisas ruins que eles fazem. Que o Senhor faça segundo a vossa vontade e a vossa justiça. Que possa impedir que as crianças, os bebês e adolescentes sofram na mão dos maus. Te pedimos isso do nosso coração, Pai, sabendo que o Senhor está nos ouvindo neste momento. E te peço que abençoe agora esse dia que acaba e o dia de amanhã que iniciar, nós possamos iniciar sobre vossa proteção, bênção e bonanças e bênção celeste, materiais, espirituais e financeiras. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adium. Boa noite, Laura. Boa noite a todos. E amanhã eu volto. Eu estou me esforçando, gente. Ontem não deu. Ontem eu tive muita pressão alta e não deu. Mas eu estou me esforçando para voltar. E eu tenho que terminar esse ano para começar um estudo polêmico com vocês. Aí eu espero que a gente possa interagir. Não sei como é que eu vou fazer para interagir, mas a gente vai interagir, tá bom? Talvez eu faça no YouTube, que dá para as pessoas falarem e a gente ver ao mesmo tempo, né? Abrir para comentário. Eu sei que vai ser polêmico, porque a gente vai ler as coisas que o povo não quer, que os outros sabem. Mas é necessário a gente compreender, tá bom? Então, uma boa noite. Fique todos nas presenças dos Pais Celestiais. E que Deus abençoe e que nos dê força para vencer a nós mesmos, né? E para sermos melhores para os outros, bom? Até amanhã, se Deus assim permitir, Ele vai permitir que Ele quer, né? Então, até amanhã, que meu corpo esteja firme e forte para eu estar aqui. Obrigada, boa noite. Fique na presença dos Pais Celestiais, dos verdadeiros Pais de Jesus.